Vamos falar um pouco sobre os polígonos, né? Por que polígono? Justamente porque os imóveis rurais, eles formam polígonos. Pode ser um polígono regular, como o que nós vimos anteriormente, né? Um quadrado, ou um retângulo, ou um paralelogramo, ou um trapézio, ou um losango. Como pode ser também um polígono irregular, o que ocorre mais geralmente. Na maior parte dos casos, os terrenos, quando são medidos, formam polígonos, só que formam polígonos irregulares, como, por exemplo, essas duas figuras aí. Então, posso ter propriedades rurais com esses formatos bastante irregulares, o que dificulta bastante as medições topográficas, o levantamento topográfico, viu? Nós vamos ver o polígono mais básico, porém, ele é o mais importante nas medições dos imóveis rurais. Quando a gente vai fazer o levantamento topográfico, para ele se tornar mais prático e mais preciso, geralmente nós dividimos ele em triângulos. Pegamos aquela área e nós fracionamos a área em triângulos, porque as relações do triângulo são mais estudadas, né? Então você tem as relações entre os triângulos. Então, se você pegar uma área e for medir ela de uma forma total, você não vai conseguir no final estabelecer o tamanho da área, as distâncias, os ângulos, vai ser muito trabalhoso. Então, para facilitar o trabalho, se subdivide a área em triângulos, e aí se mede cada triângulo daquela área. E no final, a gente faz o somatório e obtém os dados gerais daquela área, né? Aí nós vamos ter que estudar um pouco as relações do triângulo. Então, o triângulo você tem 3 lados, né? E três vértices, e cada vértice forma um ângulo. Então, nós temos aqueles ângulos que nós vimos anteriormente, né? Aí nós temos os tipos de triângulos, de acordo com o comprimento, de acordo com os ângulos, né? O que nós mais vamos observar é o triângulo retângulo, que forma um ângulo reto. Tem casos que nós vamos ver o triângulo isósceles também. Enfim, algumas situações que vão envolver esses tipos de triângulos. Também essa parte você já conhece. Uma informação muito importante em relação ao triângulo é saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Essa informação nós vamos usar bastante nas medições que nós vamos fazer aqui na nossa disciplina, né? Então, aqui eu tenho um triângulo, como eu falei, temos 3 lados, 3 vértices. Cada vértice forma um ângulo. Então, somando esses 3 ângulos internos, certo? Que é algo que nós vamos ver também adiante, ângulo interno, ângulo externo. Então, somando esses 3 ângulos internos, eu tenho um resultado de 180 graus. Se não fechar nesse valor, houve algum erro. Então, eu tenho que fazer uma revisão nos meus cálculos ou nas minhas medições para encontrar o que foi que aconteceu, porque não fechou nesse valor de 180 graus. Então, aqui vamos fazer aqui um exercício elaborado, e a partir desse exercício elaborado faremos os nossos exercícios, inclusive nossas avaliações, né? Então, o primeiro caso aí, né? Eu tenho um triângulo e eu quero determinar o valor de x, e a partir do valor de x, os valores dos ângulos. Quais são os valores dos 3 ângulos aqui, né? Então, o primeiro passo na resolução é encontrar o valor de x, e a partir de x calcular os ângulos, né? Então, como eu falei, como foi apresentado, né? A soma dos 3 ângulos internos equivalem a 180 graus. Então, eu coloquei aqui x, que é o ângulo A, mais x mais 1 grau, tá? Que é o ângulo B, mais x mais 2 graus,
que é o ângulo C. Então, somando os três, eu tenho 180 graus. Somei os 3x, fiquei com 3x. Somei os 2 mais 1, 3 graus. Né? 3x mais 3 igual a 180 graus. Fazendo aqui os cálculos, achei x, o valor de x, 59 graus. Né? Isso aí você sabe fazer. Peguei o valor de x e substituí em cada um dos três vértices. Então, o ângulo A, como é x, eu sei que é 59 graus. O ângulo B, que é x mais 1, 59 mais 1, 60. E o ângulo C, que é x mais 2, 61. O somatório desses três valores tem que dar 180 graus. Se não der, houve algum erro, que pode ser na elaboração da questão. O professor pode elaborar a questão de forma incorreta também, isso acontece. Ou pode ser no cálculo, né? Mas nesse caso aqui, parece que fechou corretamente. Vamos seguir aqui. O segundo exemplo. A gente vai complicando um pouquinho mais, né? Nesse segundo triângulo, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui na base, eu tenho uma linha reta aqui, um plano. Um plano. E eu dei aqui os ângulos internos, x, y, z. Eu quero saber o valor desses três ângulos. Mas, para iniciar o cálculo, eu preciso de algum valor, né, de base, né, algum valor de referência. Então, eu tenho aqui o ângulo externo, olhe bem, ângulo externo, porque ele está lá de fora do triângulo. Ó. O y é o ângulo interno, é o que eu quero saber. Então, a questão me ofereceu o valor do ângulo externo, tanto aqui em y como em z. Isso já facilitou. Porque eu sei que o ângulo plano ou raso tem 180 graus. A gente volta lá para o começo da aula. Que foi dito lá, porque o ângulo plano ou ângulo raso mede... Acho que está aqui embaixo, ó. Isso aqui. O ângulo raso mede 180 graus. Então, se eu tenho essa parte de fora mede 143, a parte de dentro é só subtrair. Nesses dois, foi o que eu fiz aqui, ó. Z é igual a 180 graus menos 112. O que é 112? É o ângulo, é a parte externa. E com a parte interna, 68. Então, eu sei que encontrei aqui, né, que Z é igual a 68 graus. Né? Tá vendo essa subtração aqui? Aí vamos para Y. É o mesmo raciocínio. O ângulo total é 180. A parte externa, 143. Qual a parte interna? Então, coloco aqui, y igual a 180 menos 143. Y igual a 37. Então, já tenho dois ângulos. Tem o Z e tem o Y. Como também foi anunciado que a soma dos três ângulos equivale a 180, basta substituir aqui Y por 37, Z por 68, soma aqui, subtrai 180, enquanto x, que é 75 graus. Então, eu tenho a resposta da questão. Encontrei o valor de x e o valor dos três ângulos. Vamos seguir para outro exemplo. Alguma pergunta aí? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompam, perguntem. Não, tudo bem. Professor, repita aí e tal. Então, vamos seguir. Nessa terceira questão, descer aqui um pouquinho, aí, é a mesma coisa, né? Qual o valor dos três? O valor de x, que é um ângulo, né, interno, e o valor dos outros ângulos. Ora, aí dessa forma que está aqui, fica um pouco difícil. Então, foi oferecido mais uma informação para poder eu resolver. Que fala o seguinte, que o lado AB, ó, o lado AB, esse lado aqui, é igual ao lado AC. Então, peraí. Se eu tenho dois lados iguais, aí eu vou lá por tipo de triângulo. É um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais, mesmo tamanho, né? Eu falo iguais porque tem o mesmo tamanho. Então, AB, o comprimento de AB é o comprimento de AC. Beleza. E também
tem dois ângulos iguais. Ah, mas quais são os dois ângulos iguais? É aqui na base, né? Porque o triângulo ele está de lado, ó. Ele está invertido. Na matemática, no exercício de matemática, o professor coloca sempre o triângulo em pé, né? Mas no campo, no levantamento topográfico, o triângulo pode estar em várias, de qualquer direção. Então eu tenho que definir qual é a base do triângulo, qual é a base do triângulo. A gente vai ter que encontrar a base do triângulo, né? Então a base está aqui, ela está do lado aqui, ó. BC é a base. Então AB é igual a C. Então tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Se tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais. Quais são? Esse ângulo B e o ângulo C. Vai estar mais aqui à frente. Vou passar aqui. Está aqui. Né? Então, se eu tenho essa informação que ele é isósceles, então eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, já encontrei um ângulo, 73 graus, então aqui também é 73. Então, basta usar aquela informação que a soma dos três ângulos é 180. E substituir B, que é 73, C também, subtrair por 180 e encontrei 34. Então, eu tenho agora os três ângulos, o valor de x, e tenho o valor dos três ângulos, né? Então, isso aí você vai ter que puxar um pouco da matemática de vocês aí, que vocês são fera em matemática, que eu sei, e vão matar a pau isso aí, né? Agora, para não ficar fácil demais, né? Porque isso aí até agora foi pré-primário, né? Aí eu resolvi, vamos complicar um pouquinho a vida deles, né? Para poder eles terem um pouquinho de trabalho também, né? E nesse caso aqui, essa situação real de campo é essa aí. Não é aquela anterior, não. A anterior foi só um aquecimento. Essa situação que é real. Nesse caso, eu quero calcular, eu preciso do valor de x e o valor dos ângulos. Faltou informação aqui no anunciado, tá? São os ângulos internos, tá? Era para eu ter colocado aqui essa informação. Qual os valores dos ângulos internos? Mas agora eu estou falando, vocês já estão sabendo, né? Como eu falei anteriormente, no levantamento topográfico, para facilitar, nós destrinchamos em triângulos. Então, quando medimos uma área, nós dividimos a área em triângulos, em partes menores, e vamos medindo cada triângulo. Então, foi o que eu fiz aqui, né? Peguei essa figura, esse polígono, e dividi em dois triângulos. Então, aqui eu tenho o triângulo 1 e o triângulo 2. Então, a partir desse raciocínio, vai ficar fácil de resolver. O que aparentemente está complicado, vai se tornar bastante fácil agora. Vocês vão ver por quê. Aí vamos observar cada triângulo. No triângulo 1. No triângulo 1, está muito fácil. Porque eu já tenho um ângulo aqui, desse vértice, que é 38 graus. Outro ângulo aqui, que é 67. E o terceiro que eu quero saber, que eu designei como y. Não está no enunciado que ele é y. Aí é o meu desenvolvimento da questão que coloquei y. Você pode colocar qualquer incógnita, né? Então, qual é o valor de y? É só somar esses dois e subtrair de 180. É que eu fiz aqui, ó. Y é igual a 38 mais 67, somando, subtrair de 180 e encontrei y igual a 75. Então, no triângulo 1, eu já tenho os três ângulos internos. Né? Beleza, né? Professor, aí vamos... Oi? também tem a forma de você fazer assim, x mais 38 mais 67 é igual a 158. Você também consegue resolver dessa forma. Tentei que separar o outro triângulo, compreende? Sim, é mais fácil. É mais fácil e mais rápido ainda. Aí você encontra x, né? É. Exatamente. E depois você tem que encontrar esse ângulo aqui, ó. E que é também fica você... facinho, porque faz 60 menos 158 158, menos né? 75. É bem fácil até. Não tem nada assim. Pronto. Muito obrigado. Então, essa contribuição mostra o quê? Que tem vários caminhos, né?
a seguir, né? Exatamente. Vou subir aqui um pouquinho. Então, no triângulo 2, a gente encontra aqui os valores de Z, W e X. Quais são os valores, né? Cadê? Tá aqui embaixo? Não. Aqui. W é 180. Cadê? 180 menos 158, né? Por que 180? Porque aqui é um ângulo raso, ó. Quando você vem todo ele aqui, você tem um ângulo raso. Z e Y também formam um ângulo raso. Então, se eu tenho um Y, eu vou obter o valor de Z subtraindo 180 menos Y. Y é 75. Então, eu vou ter o valor de Z. E para achar X 53, eu vou 180 menos Z menos W. Né? Então, como o colega aí falou, também tem outros caminhos que podem ser utilizados para medir. Né? Eu estou fazendo dessa forma bem destrinchada, porque nós vamos ver mais adiante uma área que tem vários triângulos dentro dela. Né? Então, nós vamos ter que usar várias ferramentas várias possibilidades de medição. Vou ter que conhecer esses caminhos para encontrar esses ângulos, né? Vamos seguir aqui. Estamos terminando. Nos outros polígonos, além do triângulo, que nós também vamos muitas vezes nos deparar, nós temos uma regrinha, né? Que é a somatória dos ângulos internos de um polígono qualquer. Então, no triângulo, nós vimos que é 180. Mas, se for outros polígonos, né, então, utiliza-se dessa fórmula em que eu tenho a soma dos ângulos internos vai ser o número de lados daquele polígono menos 2 vezes 180. Então, é uma regrinha que a gente utiliza para somar saber o total dos ângulos internos para saber se aquele levantamento está correto. Então, se a propriedade tiver muitos lados, nós fechamos a conta e tem que bater com um valor tem que bater com o outro. Então, se bater, existe o erro e nós temos que corrigir o erro, chama-se erro topográfico, né? Que nós temos que corrigir esse erro topográfico e nós vamos ver também adiante como é que a gente faz essa correção do erro topográfico. Então, no triângulo, como nós vimos, né, utilizando essa fórmula aqui, soma dos ângulos internos, número de lados, menos 2 vezes 180. Como o triângulo tem 3 lados, né, 3 menos 2, 1 vezes 180, vai dar 180. Né? Se for aqui um quadrilátero, no caso aqui é um quadrilátero irregular, né, um polígono irregular, né? Você tem a soma dos ângulos internos, também n menos 2, vezes 180, sendo que o número de lados é 4. Então, 4 menos 2, 2 vezes 180, você tem 360 graus. Então, no levantamento topográfico, quando você somar os quatro ângulos internos, ele vai ter que fechar nesse valor de 360 graus. Se tiver a mais ou a menos, aí representa o erro topográfico. Professor, e aí nós temos que corrigir o erro topográfico. Também é importante falar que todo quadrilátero, independente de qual vai ser, sempre vai ser 360. Sempre. Exatamente. 360. Aí, à medida que você for aumentando o número de lados do polígono, você vai aplicando essa regra para saber qual vai ser o valor da soma interna dos ângulos. Se tiver 5 lados, 6, 7, né? Porque você pode ter uma propriedade que é dividida por uma estrada, e essa estrada pode fazer curvas, desvios. Então, você pode ter uma propriedade com muitos lados, né? Então, formando muitas angulações internas, né?
Bem, aqui é um último exercício, com base nessa informação anterior, né? Nós temos um quadrilátero, eu quero saber o valor do polígono, o valor de x no polígono, né? E dos ângulos internos também. Então, se é um quadrilátero, como o colega aí falou, a soma dos ângulos internos vai dar 360 graus, independente do seu formato, né? Então, somando os termos, os 4 termos aqui dos 4 ângulos, né? Somando eles, eu vou ter o resultado de 360 graus, né? Então, somando os termos com x, nós temos 5x, aqui eu tenho mais 5 graus e menos 20, vai ficar menos 15 graus. Então, 5x menos 15, 360, né? Então, fazendo as operações aqui, eu vou encontrar que x é 75 graus. Então, para saber o valor de cada ângulo interno, basta substituir x em cada termo e encontrar os valores desses ângulos internos. Bem, alguma questão? Agradeço a contribuição aí. E deixa eu encerrar a gravação.